O Senhor Jesus continua à beira do mar da Galileia, anunciando os mistérios do reino dos céus em parábolas. Desejo meditar com vossos corações a primeira das 3 parábolas deste domingo: o trigo e a cisânia, o trigo e o joio. O semeador do trigo, como vimos no domingo passado, é o Senhor Jesus, como foi anunciada na parábola do semeador. O semeador da cisânia, do joio, é Lúcifer e seus demônios. O campo é o mundo e também o nosso interior, o nosso coração. Estejamos atentos. É uma parábola que revela um mistério. Por isso, o grande dom que precisamos é o discernimento. Esses demônios que semeiam a cisânia vêm do mistério da iniquidade e nos faz lembrar a serpente do paraíso, com suas mentiras e seduções, com sua astúcia. Esses demônios semeiam à noite, quando estamos dormindo. O Senhor Jesus disse: semeiam durante a noite, sem o nosso conhecimento profundo. Sem percebermos. E é natural da nossa humanidade o descanso. É natural descansar, não conseguimos vigiar sempre. Nosso coração se cansa. E esses demônios semeiam sem a gente perceber. Não estamos em vigília constante para perceber nossa humanidade. Como eu já disse, não tem como evitar essas semeaduras de Satanás. Por isso é uma luta sobrenatural. Não sabemos vigiar. E ao lado desta na realidade, nossa natureza humana é limitada. Não temos força, precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do auxílio do mundo espiritual, da realidade pessoal e belíssima dos santos anjos. Essa luta vai além de nossas forças humanas, pois se trata de uma luta espiritual invisível dessas realidades que hoje nos revela o Senhor Jesus. Uma luta sobrenatural. O inimigo vem semear durante o nosso descanso, semear o mistério da iniquidade, da impiedade.
além de roubar, como o Senhor nos disse, ele rouba e semeia o que é dele. Suas mentiras, suas falsas doutrinas em nome do Evangelho, com aparência de verdade e de salvação. Em nosso tempo presente, onde Satanás semeia tanta confusão doutrinal, espiritual, com aparências de bem, com sensação de bem-estar, precisamos ter uma decisão clara e profunda para termos o discernimento do Espírito Santo. Qual decisão? Adorarmos o trigo do céu, o corpo consagrado do Senhor Jesus. Os demônios não suportam a adoração, semeiam a cisânia da impiedade para não adorarmos o Senhor Jesus, o grande semeador que fez de sua vida o trigo do céu. E impiedade, sempre vos lembro, não dar a Deus a adoração devida. Que nos acaba levando a idolatrias de falsos deuses, que na verdade são demônios. Vidas que se tornam cegas, não têm mais o discernimento para viver em meio a este tempo, da qual o trigo e o joio, a cisânia, crescem juntos. É preciso muito discernimento, um coração paciente e misericordioso. Os servos da parábola disseram ao Senhor Jesus: vamos arrancar o joio. O Senhor disse: não, chegará o tempo da colheita. Precisamos saber esperar na santidade de vida o tempo de Deus em nossa história também. Adorar ao Senhor Jesus de todo o coração, saber oferecer a Ele a parte mal dos nossos corações para serem transformadas pela adoração. Nosso coração tem o pecado, a cisânia, e você precisa oferecer a Deus isso. E matar essa cisânia com adoração ao Senhor, com obediência ao Senhor. Saber oferecer até a parte mal do nosso coração, para ser transformada pela adoração. Amadas ovelhas, eis a necessidade profunda de adorar e obedecer. Não julgar e não condenar ninguém nesse tempo. Não se arvore em juiz. Não se arvore em condenar. Tenha misericórdia como o Senhor tem misericórdia de ti. Tenha paciência com os pecadores, com os caídos, como o Senhor tem paciência contigo.
O Senhor fará sua colheita no tempo determinado. Reconhecer que somos pecadores, que em nosso coração habita também o mistério do pecado, como escreveu Paulo apóstolo: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Diante dessa profunda realidade do pecado, temos a alegria da vida do Senhor Jesus, de poder adorá-lo, ter sua palavra, sua carne como alimento, buscar a santidade na adoração, buscar o trigo do céu. Oferecer nossos corações como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Buscar a sabedoria contra as mentiras dos demônios. Saber ver o trigo e a cisânia. Os santos anjos, nossos amigos, podem nos ajudar profundamente nessa missão. Os santos anjos são anunciados por Jesus para o grande dia da colheita. Não te esqueças que esta parábola anuncia mistérios escondidos desde a criação do mundo. Os santos anjos são servos do Senhor Jesus, nos ajudarão a termos um olhar profundo e decisivo nas decisões pelo Senhor Jesus. Nos darão sabedoria para conviver em meio ao joio, à cisânia, sem perder o olhar no trigo do céu e sem matar os pecadores. Medita nisto. Nos darão visão espiritual, discernimento nessa luta invisível, pois os demônios vêm semear em nosso descanso. Precisamos dos santos anjos para saber o que aconteceu durante nosso descanso. Entenda isso. Nós não temos uma visão para ver o que acontece, o que os demônios fazem durante o nosso descanso. Claro que o reino de Deus cresce muito mais, muito mais, mas os demônios também trabalham. E é preciso que os santos anjos nos auxiliem para ver o que eles fizeram durante o nosso descanso. Precisamos dos santos anjos para saber o que aconteceu durante o nosso descanso, voltar o coração a cada manhã, a cada despertar para o trigo do céu, o corpo e o sangue do Senhor Jesus, nos alimentar de sua palavra, culto supremo de adoração. Logo pela manhã, volta o teu olhar para o Evangelho de Jesus. Se for possível, corra para alimentar-te com a carne e o sangue de Jesus, sendo o teu primeiro alimento do dia. Porque o joio, a cisânia, as falsas doutrinas,
A impiedade e o relativismo estão aí. Precisamos da ajuda dos santos anjos nesse tempo presente. Não podemos ser enganados pelas aparências do bem. Eu me recordo agora de Santo Inácio de Loyola, na sua regra profunda de discernimento. O começo, o meio e o fim dos nossos desejos e atos e intenções do coração devem ser para a glória de Deus. O demônio nos engana começando bem, com mentiras, mas o meio vai mal depois. O meio não vai para a glória de Deus e nem o fim. Então é preciso que o começo, o meio e o fim sejam para a maior glória de Deus. Jesus disse hoje na parábola, foi o inimigo que fez isto. Satanás semeia no coração enquanto dormimos. Por isso, ao despertar, adore o Senhor Jesus, adore o Espírito Santo, para a glória do Pai, em união com os santos anjos, com a grande Mãe de Deus. Ter sabedoria, ter paciência no tempo da provação, estarmos atentos às falsas doutrinas anunciadas junto ao Evangelho, o Evangelho distorcido da verdade. Atenção, os demônios semeiam no meio do trigo. Adorar é fonte suprema de discernimento. Adorar o Senhor Jesus é fonte suprema de discernimento. Não temos controle sobre as mentiras de Satanás. Por isso precisamos, como já lhes falei, da ajuda do mundo angélico. Mas o verdadeiro mundo angélico, que levará o seu coração a ser adorador do trigo do céu, tão sublime sacramento. Porque hoje se encontra várias literaturas de uma falsa angelologia, que na verdade são demônios, que te levam a adorar eles mesmos e a ti mesmo, com falsas profecias e adivinhações. Me recordo do livro de Jó, que fala da insônia dos malvados. A serpente continua sinuosa e mentirosa. Temos uma luta santa a cada dia. Temos que enfrentar os obstáculos que são também sobrenaturais. Uma luta espiritual contra a impiedade. E eu quero terminar com outro grande ensinamento desta parábola, do joio e do trigo e da cisânia. Não temos o direito de julgar e condenar, mas precisamos anunciar o Evangelho de Jesus na força do Espírito Santo. Ele quem faz crescer a semente. O reino de Deus está dentro de nós. A nossa alegria de adorar Jesus,
de termos misericórdia dos fracos e caídos, não sermos instrumentos dos demônios, mas servos que obedecem à voz do Senhor Jesus. Termos uma união com os santos anjos, a coragem, a humildade, a mansidão, a fidelidade, a fortaleza interior, a luta nesse tempo onde tudo parece ser relativo, onde se perde o discernimento. Se adora a Deus de uma forma tão superficial e se adora a demônios. Medite sobre isso. Está se perdendo discernimento, se adora a Deus e se adora a demônios, se serve a Deus e se serve a demônios. Não, se trata o trigo do céu como o joio. Se perde o culto supremo de adoração ao corpo e ao sangue do Senhor Jesus. Se trata o trigo do céu como o joio. Basta. Cresce a cada dia as heresias e as mentiras de Satanás. Por isso adorem sem cessar, como fazem os santos anjos. Façam silêncio para escutar, mesmo na noite, as semeaduras dos demônios. Escutarem a voz do Senhor, não durmam, sem meditar o Evangelho de Jesus. Durante seu descanso, Satanás encontrará uma grande dificuldade em semear seu joio, porque você dormiu e colocou sua mente no Evangelho de Jesus. E sejamos unidos aos anjos do amor, e sejamos unidos aos anjos do amor e da adoração. Agora é o tempo da paciência, do discernimento. Deus é amor, é paciente e eterno. Eu te peço, tenha misericórdia. Seja um servo, uma serva da misericórdia e do amor. E não queira arrancar o joio com as tuas mãos, com o teu juízo, com o teu julgamento, com o teu tempo, porque você pode matar a vida das pessoas. Espera no Senhor, com teu coração cheio do Espírito Santo, na alegria do Espírito Santo. Que a vida de Jesus, a face de Jesus, esteja em tua vida. Viver a paciência que nos pede o Evangelho, paciência com os pecadores, os fracos, e não antecipar nosso juízo. Deus pode converter em um segundo uma vida, mesmo sem arrependimento. Grande mistério do seu amor nesses nossos tempos. Não julgue, nem condene, nem acuse. Vive esse tempo na adoração e na misericórdia, na ternura do Senhor, na alegria do Senhor. O Senhor tem chegado antes do arrependimento, porque o Senhor deseja a vida e não a morte do pecador. Adore e tenha misericórdia. Não julgue nem condene.
Espírito Santo, nos dê essa graça. Espírito Santo, nos dê a vida de Jesus. Espírito Santo, nos coloque em comunhão com os santos anjos. Nesse tempo que os demônios vêm semear enquanto dormimos, em cada amanhecer, dai-nos sabedoria e a graça de te buscar, de te adorar, de te comungar. Ó bendito trigo do céu, Senhor Jesus. Gratidão por nos revelar os seus mistérios, os mistérios do reino dos céus. Assim seja.